Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Aqui quem vai falar é o Senhor Jesus, tá? Ele fala assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Aqui, o que estava acontecendo? O Senhor Jesus estava conversando com os discípulos, né? E um pouco antes, Pedro tinha falado para o Senhor Jesus que ele estava pronto para ir com o Senhor Jesus para a morte ou para a prisão. Aqui estava antecedendo um pouco antes do Senhor Jesus ter sido preso para ser crucificado. Então, Pedro tinha falado isso para ele. Só que o Senhor Jesus, ele conhece todo o nosso coração, toda a nossa vida, o futuro, o passado, o presente, ele sabe tudo. E Pedro, ele era um homem muito impulsivo, seguro demais de si, né, convicto da própria força dele, ele se achava todo poderoso. E o Senhor Jesus foi lá e explicou para Pedro que um pouquinho depois ele ia negar o Senhor Jesus 3 vezes. O Senhor Jesus já sabia que Pedro ia negar ele, mas Pedro não sabia. Então o Senhor Jesus fez o quê? Falou para ele: Pedro, Pedro, eis que Satanás já pediu para cirandar em cima de você, quer dizer, já pediu para te peneirar, né? Para te colocar em prova. E eu tenho rogado por ti, quer dizer, o Senhor Jesus, Satanás já tinha pedido, quer dizer, o diabo precisa de uma permissão para tocar na nossa vida, né? E o Senhor Jesus já tinha ido orar por Pedro, porque ele sabia que Pedro ia cair. Pedro ia negar o Senhor Jesus 3 vezes, mas Pedro não sabia. Aí, tudo bem. Aí o Senhor Jesus falou para ele que por que o Senhor Jesus estava falando para ele isso? Porque o Senhor Jesus foi interceder por ele para que a fé dele não se abalasse quando ele caísse. Porque ele tinha caminhado com Jesus, ele ia negar o Senhor Jesus 3 vezes. E quando ele negasse pela 3ª vez, o diabo ia colocar acusação. Tá vendo? Você não era o Todo-Poderoso, você negou ele, você não serve mais para ele. Você não serve nem para falar do nome dele. Então o diabo ia vir com o julgamento. Mas Jesus antes já tinha intercedido por Pedro, para que quando isso acontecesse, a fé dele não desfalecesse. Aí fala assim: quando te converteres, confirme a teus irmãos. Quer dizer o quê? E quando Pedro fosse levantado daquela dor que ele ia sentir, do sofrimento que ele ia passar por ele ter negado, ele ia levantar mais forte e ele podia falar do Senhor Jesus, da fé dele, do sofrimento que ele passou, dele ter negado para o irmão dele sem julgar o irmão. Quando ele visse, acontecesse dele ver um irmão caído, um irmão que errou, um irmão que estava fazendo algo errado, ele não ia julgar, mas ele ia estender a mão para ajudar o irmão, né? Então o Senhor Jesus já avisou ele antes. Então hoje, aqui para mim e para você, o que o Senhor Jesus está falando, né? Ele está falando que ele já conhece o nosso futuro, ele sabe onde nós vamos errar, né? E ele intercede por nós, por mim, por você, antes disso acontecer, ele já pede por nós. Para quê? Para que quando nós estivermos passando pelas dificuldades, pelos problemas, que a nossa fé ela não venha a ser abalada, mas ela venha a ser fortalecida. Por quê? Quando nós estamos passando pelo processo, ali nós estamos aprendendo, e o processo ele dói, né? O processo ele machuca, só que quando a gente sai desse processo, a gente sai mais forte. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por um problema, o Senhor Jesus já rogou por nós, né? E a nossa fé ali, ela tem que ser fortalecida, a gente não pode desfalecer. Por quê? Depois ele fala que quando a gente aprender com isso, nós vamos poder estender a mão para outro irmão e levantar o outro irmão e não julgar o outro irmão, né? Então, o que o Senhor Jesus está falando para mim e para você hoje? Que seja qual for o problema que nós estivermos passando, Ele está ali conosco, Ele já orou por nós, Ele já intercedeu para que a nossa fé ela se mantenha firme, para que nesse processo nós venhamos aprender, para que no futuro a gente possa estender a mão para o irmão da gente, para ajudar ele sem julgar ele. Tá bom, gente? Então,
Hoje, a palavra do Senhor hoje para nós é para nós confiarmos no Senhor, para a gente não julgar quando a pessoa estiver passando pela prova, né? E a prova, ela vem para nos fortalecer e não para nos derrubar, tá bom? Se essa palavra de alguma forma falou com você, deixa um like, encaminha para alguém, tá bom? Se inscreve no nosso canal para que você possa caminhar conosco e juntos a gente aprender cada dia mais e mais da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Deus abençoe.